Muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento e esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira. Hoje é dia 8 de julho. O dia começa com grande apreensão global por conta da transmissão do coronavírus em vários países do mundo. Alguns que já estavam até totalmente vacinados acabaram registrando novos casos, novas infecções, e isso tem trazido bastante cautela aos mercados. E também, claro, trazendo grande promessa de volatilidade. O mundo também repercute a decisão do Banco Central Europeu sobre a política monetária, que saiu agora cedo, também a ata do Fed, que impactou os mercados ontem. Inclusive, a Bolsa Brasileira acabou surfando aí nesse reflexo. Ontem, a Bolsa fechou em alta de 1,54% aos 127.019 pontos. Vamos dar uma olhada nas mais altas aqui? A gente tem a tela. Locamérica subindo 5,45%. Também outra de aluguel de veículos, né, subindo 5,41%, Raia Drogasil subindo também 5%, Rumo subindo 4,7%. Nas mais baixas ali as empresas ligadas ao petróleo, justamente por conta da grande volatilidade do petróleo, Prio caindo 1,97%, a CVC Brasil caindo 0,95% e aí outras caindo um pouquinho menos ali, 0,4%, 0,32% para Braskem e também Grupo Pão de Açúcar. Aqui no Brasil a gente fica de olho aí na véspera do feriado, que pode trazer algumas movimentações na Bolsa, também na divulgação dos dados do IPCA que saíram agora às 9 horas da manhã. Vamos dar uma olhadinha nos dados do IPCA, ficou em 0,53% em junho em relação a maio e acumulou alta de 8,35% nos últimos 12 meses. Esses os dados aí oficiais da inflação, né, acumulando alta de 8,35%. A expectativa do mercado era uma aceleração de 0,59%, mas acabou vindo aí um pouquinho abaixo a 0,53%. Em relação ao ano, a aceleração em 12 meses, o consenso, né, a expectativa era de 8,4% e acabou vindo aí 8,35% praticamente dentro das expectativas. Mais cedo também saíram os dados do IPCS, que acelerou 0,8% na primeira quadricemana de julho, após subir 0,64% no fechamento do mês passado de junho. O item com maior influência no grupo foi passagem aérea, com uma elevação de mais de 22%. Vamos então agora deixar o nosso bom dia para o Marco Saravalli, que está trazendo aí sua percepção sobre o mercado, o tom de hoje, dessa quinta-feira. Bom dia, Marco, conta pra gente. Oi, Felipe, muito bom dia a todos, acompanhando aqui as bolsas internacionais, com a expectativa de muita volatilidade para essa quinta-feira, lembrando que amanhã a bolsa por aqui estará fechada, né? A gente só volta na semana que vem. E as tensões hoje, grande parte vindas da Ásia, né? Principalmente os investidores acompanhando não só a situação da Covid na região, mas também as bolsas asiáticas aí pressionadas com temores, né, em relação à regulação nos mercados locais, né? Principalmente em relação à listagem de ações no exterior para as empresas da Ásia, tá bom? E outras restrições para fluxo de dados, né, nas fronteiras também em relação à segurança. Tá? Então, um mercado bastante volátil. Tem um outro indicador também, o VIX. Eu vou colocar o VIX hoje no nosso gráfico do dia para a gente ver como ele tem subido. Ele ainda está num patamar baixo, mas particularmente hoje ele mostra realmente uma expectativa de alta, ou seja, as incertezas para frente aumentando, né? Então, esse é o recado, esse é o tom. O S&P 500 futuro acelerou a queda agora pela manhã. A gente deve ter um dia por aqui bastante volátil, né? Além da repercussão toda em relação aos desdobramentos e às tensões políticas por aqui, incertezas políticas no Brasil, né? Dólar deve ser mais um dia de alta, né? Surpreendendo para cima. Todos os principais economistas esperavam realmente que a gente pudesse ter uma valorização no curto prazo, mas surpreendendo aí com essa alta recente. Hoje deve ser mais um dia de alta também para o dólar, tá bom? Então já a gente volta
mostrando o nosso gráfico do dia. Vamos então trazer agora o índice VIX, que o Marco comentou aí, está estressado, está trazendo aí volatilidade. Vamos dar uma olhadinha. Em relação ao nosso gráfico do dia, a gente tem aqui o VIX, né, em duas janelas, em dois períodos diferentes. Um primeiro em 5 anos, né, nos últimos 5 anos a gente vê que ele está próximo aí da média histórica dos últimos 5 anos, né, teve o pico ali no começo, primeiro trimestre, primeiro semestre do ano de 2020, né? Lembrando, quanto mais alto, maior o nível de incerteza, maior a preocupação, maior a volatilidade esperada pela frente, né? Então bateu o pico ali em março do ano passado, né? Por volta desse período, entre março e abril, e agora a gente vê realmente mais próximo da média histórica. Mas quando a gente olha para o segundo gráfico, né, o mesmo gráfico, mas olhando para o comportamento de uma semana, a gente vê como ele subiu nessa última semana. Estava por volta de 17 pontos, agora muito mais próximo, aí, acima de 20 pontos. Né? Então, subiu muito forte, principalmente nessa madrugada, nesta quinta-feira, mostrando que realmente a gente pode estar aumentando as incertezas, o mercado tende a ficar mais avesso a risco, né? Reduzir talvez suas posições em renda variável ao redor do mundo no curto prazo, né? E trazer volatilidade para as bolsas mundiais, tá bom? Então esse é um indicador também muito importante, que mostra também um pouco o tamanho das preocupações dos investidores ao redor do mundo, tá bom? Tenha todos um ótimo dia e a gente se vê em breve. Até mais, tchau! Valeu, Marco. Até segunda para você. E nos Estados Unidos, os títulos de 10 anos seguem em queda, agora trabalhando em torno aí de 1,25%. É um dos índices mais baixos recentemente. Isso mostra que os investidores podem estar buscando mais proteção e menos exposição ao risco. Vamos dar uma olhadinha como estão trabalhando agora os índices futuros lá nos Estados Unidos. Todos em queda brusca aí, mais de 1%, Nasdaq caindo 1,61% no futuro, S&P caindo 1,48% e o Dow Jones futuro caindo 1,47%. Na Ásia, o Japão deve decretar novo estado de emergência com o aumento do número de casos do coronavírus. E isso pode causar grandes impactos, inclusive nas Olimpíadas, que acontecem logo mais e que pode acontecer até sem público. As bolsas asiáticas fecharam em baixa nessa quinta-feira, reagindo a medidas também de Pequim para intensificar a supervisão regulatória de grandes empresas de tecnologia no país. E após a China indicar que vai relaxar a sua política monetária, inclusive com cortes de compulsórios bancários. Essa sinalização de relaxamento monetário gerou temores de que as fragilidades na China possam comprometer o processo de recuperação da economia global após os choques da pandemia do Covid-19. Vamos dar uma olhadinha então em como fecharam as bolsas asiáticas na quinta-feira. Elas fecharam assim, ó. Na China caiu 0,79, o índice Nikkei em Tóquio caiu 0,88 e Hang Seng, uma queda mais expressiva, aí quase 3%, 2,89%. E na Europa, o Banco Central Europeu divulgou agora há pouco a revisão da estratégia da política monetária, fixou a meta de inflação em 2%, dizendo que a inflação pode ficar um pouco ainda acima da meta num período transitório e que a nova estratégia vai ser aplicada na reunião do Conselho que acontece no próximo dia 22 de julho. Agora, cedo, as bolsas europeias estão trabalhando em queda forte, inclusive, à espera dessa manifestação aí do Banco Central e também, claro, repercutindo toda essa questão do coronavírus em âmbito mundial. Vamos dar uma olhadinha como é que estão os índices. Na Europa, o índice Eurostoxx caindo 2,65%, CAC na França caindo 2,58%, FTSE no Reino Unido caindo 2,07% e DAX na Alemanha caindo 2,26%, quedas bastante expressivas lá na zona do euro e essa cautela, esse temor aí, claro, provocado por conta de todas essas notícias que têm abalado o mundo por conta de novas variantes e também novas transmissões do coronavírus. Vamos aos destaques corporativos de hoje, nas nossas empresas aqui no Brasil. A DASA anunciou a aquisição total da clínica CT, que fica aqui na capital paulista. Essa clínica presta serviços médicos especializados
especificamente relacionados a exames médicos de imagem. Segundo a DASA, essa aquisição representa um investimento relevante para a empresa. E o Magazine Luiza também fez mais uma aquisição, comprou a Juni, uma startup especializada em otimização da taxa de conversão de vendas para e-commerce. O valor da transação não foi informado. A Neo Energia divulgou suas prévias operacionais do segundo trimestre de 2021. No período, o total de energia distribuída cresceu 11% na comparação com o mesmo período do ano passado. Já no primeiro semestre, o avanço foi de 6,85% em relação ao primeiro semestre de 2020. A PetroRio também divulgou dados operacionais preliminares da produção de petróleo agora em junho. A produção total de petróleo da companhia atingiu 32.110 barris de óleo equivalente por dia, um avanço de 6,9% sobre o mês anterior. A maior produção foi no campo de Frade. Ainda falando em resultados, a Camil divulgou seus resultados do primeiro trimestre fiscal, que encerrou agora em maio. A empresa teve um lucro líquido de 108 milhões de reais, uma queda de 1,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Já o EBITDA caiu 6,5% na mesma comparação, chegando a 183 milhões de reais. A TIM e a Cogna concluíram uma parceria estratégica para desenvolver ofertas combinadas, visando acesso à educação à distância. A TIM vai oferecer cursos digitais para os seus mais de 50 milhões de usuários e essa é a parceria entre as duas empresas. Quero dar um bom dia especial aqui a todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal bmcnews.com.br, o Alex Passamani, o Sandro Figueiredo, o Alexandre Saiber, todos os dias aqui com a gente, eles chegando cedinho para deixar o seu bom dia aqui para a gente. Também no nosso YouTube, lembrando você a deixar o seu like aqui pra gente e também deixar um abraço para o Anderson Economista, a Adriana Chagas, a Larissa Valdívia, a Rosana Meirelles, a Rosana Catai por aqui também, Paulo Lara, José Ribeiro, o Antônio Alves, a Karen Caxur, Nani Batirola, o Helder. E aí, Felipe, como vai? Eu vou bem, Helder. E você, como é que está nessa manhã de quinta-feira? Tudo jóia? Então tá bom, seguindo aqui com o nosso BMC Pre-Market e, claro, vamos receber, como todas as manhãs aqui, o Guga Almeida, que já está aqui para a gente bater esse papo, saber um pouquinho como é que está a visão dele para esse dia. Guga, bom dia, bem-vindo mais uma vez por aqui. Bom dia, Felipe, tudo bem com vocês? Tudo em ordem, maravilha, melhor agora. Ô Guga, dia promete ser agitado aí, né? Estressado. A gente estava vendo ali o índice VIX bastante estressado também, essa questão de novas variantes, de disseminação do coronavírus no mundo todo. A coisa promete hoje, hein? Véspera de feriado não vai estar tão na calmaria assim, né? Sim, Felipe, o mercado, quando a gente olha para o índice VIX, tá, a gente consegue perceber claramente que o mercado recebeu essa notícia das variantes, né, da variante, como algo novo, inesperado, tá? Vamos assim dizer, quase que não é um cisne negro, porque já está todo esse processo de entendimento do coronavírus, né? O mundo todo já passou por um processo de isolamento social, lockdown, enfim, o que seja, né? Mas o mercado entendeu como um evento novo e inesperado, tá? Eu me questionava muito ano passado, porque eu falava para você, comentava com o mercado, né? Pô, tem dois pontos que me incomodam demais. Um deles é a questão da inflação, porque eu enxergava o movimento de alta do petróleo, e o outro deles era a questão das variantes do coronavírus e, de fato, a eficácia da vacina frente às variantes, né? Porque, poxa, vamos lá, todo o processo de desenvolvimento dessa vacina, ele foi acelerado, tá? E num momento que é acelerado, né, existia toda uma vontade por parte do mercado que viesse uma cura, vamos assim dizer, entre aspas, né, para o coronavírus, que era o causador do problema e de todos os maus que a gente estava enxergando ali na economia, né? Era o grande vilão tangibilizado. Bom, teve todo um processo acelerado, teve toda uma aceitação frente ao mundo e, que eu falava semana passada, né, uma grande expectativa para a retomada da atividade. Então, o mundo começa, né, se a gente for olhar para a Bolsa de Valores, né,
puxando aqui para a Bolsa de Valores, que é a minha especialidade, é onde eu olho, né? O mundo todo começa a tomar risco nas expectativas por um segundo semestre de 2021 muito acelerado. Não quer dizer que isso tenha mudado, tá? Mas quando entra um evento como esse, né? E aí se traz a dúvida sobre a eficiência, né, das vacinas. Porque se tu olha lá para os países, né, que já estavam aí com uma grande gama de vacinação, começa a ter uma proliferação ali novamente dos vírus, começa a ter um questionamento em relação à vacina. E quando se começa a ter um questionamento em relação à vacina e chega, né, nas pessoas como um todo, isso volta a ter medo, se volta a ter um ambiente de medo. Tá? E aí, com o ambiente de medo, volta-se, né, a se, né, recolher, e aí, querendo ou não, né, toda essa expectativa de alta da retomada da atividade, né, dá uma freada. Por um outro lado, tá, sempre tem que tentar olhar o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, senão vira um caos isso aqui. Né, nós não podemos ficar polarizados, a gente tem que olhar para o mercado, né, e ir tateando, vai entendendo por que o mercado teve a resposta que se teve, e aí tu vai tateando e vai tentando achar as oportunidades de novo. Por um outro lado, qual era o problema que a gente estava vivenciando? Era o problema de inflação. É o problema de inflação, não era? É o problema de inflação. Desculpem aí, o Guga vai pensando aqui ao vivo e vai construindo o cenário com vocês, às vezes eu posso estar errando alguma palavra ou outra. Então, é o problema inflação. Bom, uma vez que tu olha para a questão do tema inflação, né, se vem uma resposta como essa, de certa forma, né, tu traz também como se fosse uma redução na atividade e uma redução na pressão inflacionária, vamos assim dizer. Tá? Então, tem que ficar atentos, porque tu vai ter, né, consequências em todos os pontos. Né? Tu vai ter consequências vamos lá, pressão dos bancos centrais em elevar juros. Né? Havendo essa movimentação, né, de fato, e esse questionamento de fato em relação né, à eficiência das vacinas, os bancos centrais, querendo ou não, eles voltam à posição aquela deles do tipo, olha, não precisamos elevar juros. Agora, por enquanto ainda. Volta aquela questão do reduzir os estímulos, volta a não ser questionada, pode manter os estímulos. Então, isso vai gerar consequências nos dois lados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir monitorando, tem que ir medindo, tem que ir sentindo. Né? Mais uma vez, a gente está num processo de correção, está num processo de ajuste, a gente volta para os patamares, se a gente for olhar para o nosso índice futuro, né, já que o Ibovespa está fechado, a gente volta para os patamares das mínimas, que nós tivemos ali no dia 6, nada fora de contexto, ainda acima dos 125, acredito que possamos chegar na região dos 123.500 por ali, e me chama a atenção, Felipe, que para mim, né, na leitura da geometria comportamental, o final das correções, elas acontecem com evidências, com motivos, com porquês. E querendo ou não, né, se a gente for mais uma vez se concretiza, né, a minha tese, ela vai se concretizando, né? A gente está aqui, saiu lá do 130, vem para essa região do 125, e aí nesse 125 a gente vem surge um porquê, né? Um vilão, uma justificativa do porquê o preço, né, poder escorregar um pouquinho mais, ou seja, cair um pouquinho mais, ajustar um pouquinho mais. Então eu fico super tranquilo com a leitura do mercado, tá? Eu até... se fosse assim, como analista, né, eu até gosto quando começa a aparecer evidências e justificativas do porquê a gente tem que estar nesse patamar de preço, e aí fica mais claro para mim conseguir desenhar estratégias para tomada de decisão. Tá? Então, assim, só para tentar passar o contexto aqui para a turma, para que a gente não fique naquela situação muito eufórica. Será que vai acontecer? O que eu faço agora? Né? Não, calma. Né? Vamos olhar, vamos interpretar e vamos tirar as nossas conclusões, né, step by step, bem tranquilos, como tem que ser o processo de tomada de decisão de investimentos na Bolsa de Valores. Sim. Ô, Guga, inclusive, queria que você desse uma olhadinha nas suas projeções para hoje aí, e a gente tem aqui no Brasil, claro, um cenário adicional aí, além de toda essa questão do mundo do coronavírus, que algumas questões e ruídos políticos que a gente vem assistindo aí ao longo dos últimos dias, e ontem também teve bastante pressão por essa questão aí,
então provavelmente deve resvalar, respingar alguma coisa na Bolsa Brasileira. Como que você está projetando aí a Bolsa para hoje? O que você consegue passar de panorama aí para os nossos telespectadores? Hoje é um dia mais intenso, com certeza. Primeiro, né, a gente tem que entender que o nosso... como é que eu posso explicar? A nossa porta de saída dos investidores, para quem quiser se proteger, né, seja em função da CPI, seja em função desse tema, né, mundial em relação às variantes a variante do Covid, né, a gente tem apenas o dia de hoje, né, porque amanhã é feriado. Aqui né, na nossa bolsa não vai ter negociação e vai ter negociação no mundo todo. Então, se de fato, né, VIX subindo, daqui a pouco, logo mais, vai ter a abertura da bolsa americana também. Então, isso vai ter uma intensificação, né, de movimentações e de ordens no dia de hoje. Tá? Então, o gargalo para o posicionamento dos investidores, ele ficou mais apertado, e o que pode trazer, né, um movimento mais intenso no dia de hoje. Tá? Então, só para que a gente possa também já aceitar a movimentação que provavelmente vai acontecer no dia de hoje, tá? Para que ninguém seja pego de surpresa. O que eu estou enxergando, Felipe? Eu tinha um cenário ruim, né? Seria abrir aqui nessa região mesmo que nós estamos agora, que é 125, 250 pontos. Tá? Essa aqui é a minha expectativa num cenário ruim hoje, né? Um cenário de baixa, seria aqui. E o meu cenário mais nervoso, tá? Seria um cenário assim, mais pessimista para o dia de hoje, é o mercado vir buscar aqui os 123.700 pontos. Tá? Eu não descarto essa possibilidade de nós buscarmos esses 123.700 pontos para o dia de hoje. Tá? Ao mesmo tempo, Felipe, o que eu consigo enxergar é que, como subiu a volatilidade, né, em função do gap, né, e em função de, se nós olharmos todo o movimento desde o dia 2 de julho, né, desde o início desse mês até agora, né, início desse semestre, aumentou a volatilidade. É só tu olhar o comportamento do preço aqui, que tu vai perceber que aumentou a volatilidade. Volatilidade intradiário, tá? No curto prazo. Não é a volatilidade mais longa, tá? A volatilidade de curto prazo, ela aumentou. Então, quando nós olhamos para cá, eu consigo enxergar também que, havendo uma resposta positiva, se houver alguma resposta positiva, acho um pouco mais difícil no dia de hoje, mas não é impossível de acontecer, tá? Os movimentos também não serão pequenos, tá? Em função do nível de preço que nós estamos hoje. Tá? Então, o que seria um movimento aceitável, né, caso tenha uma resposta positiva, Felipe? Olha, não descarta a possibilidade do mercado voltar aqui para os patamares de 127 mil pontos. Tá? Não seria fechar o gap, mas seria uma recuperação bem intensa do mercado. Tá bom? Então, para mim, o mercado está bem desenhado dentro deste contexto. Certo? Voltando aqui para o Ibovespa, eu estou no índice futuro, que é o que já está aberto. Só para lembrar o nosso cenário, tá? O meu cenário aqui do Ibovespa é... né, o meu primeiro nível de correção eu buscava o 124.300 e o segundo nível aqui podendo chegar até 121.500, tá? Obviamente que o índice futuro, né, ele não bate os mesmos níveis do índice à vista, e eu estou olhando, né, o contexto do índice futuro de curtíssimo prazo e o contexto do Ibovespa, né, dentro do processo de correção que iniciou ali desde o início de junho, tá, na primeira quinzena ali de junho, até agora. Tá, estou olhando aqui o movimento mais de médio prazo para que depois a gente possa, quem sabe, ter a expectativa do mercado de destravar preço e ir de novo lá para a região dos 140 mil pontos. Tá certo então, Guga, maravilha. Bom, então quero agradecer aí mais uma vez você estar aqui com a gente, Guga. Agradecer também suas análises aqui com a gente. Um ótimo dia para você, bons negócios e bom feriado também, né, Guga? Até segunda. É isso aí, bom feriado para todo mundo. Né? Cabeça no lugar, pessoal, muita estratégia, né, na hora de tomada de decisão. E de fato, né, entrou uma incerteza, aumentou a incerteza, por isso que a gente viu aí o VIX ele disparar. Não é à toa, né, que esse movimento aconteceu, tá bom? Então vamos aceitar o que está acontecendo, né, para que a gente possa raciocinar da melhor maneira possível e não deixar as emoções tomar conta. Bom descanso, quer dizer, bons negócios para todo mundo e bom descanso no feriado para todos também.
Bom descanso para todo mundo. Valeu, Guga, um abraço, até segunda para você. Ótimos negócios aí nessa quinta-feira. E eu vou me encaminhando aqui para o final do nosso BMC Pre-Market, o último BMC Pre-Market dessa semana aqui. E já deixando um bom dia aqui a todo mundo que está nos acompanhando. O Oswaldo, o Emerson, o Gustavo Bandeira por aqui também, Sérgio Domingues, Rui das Neves, Elcio Santos, enfim, todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã de quinta-feira, a gente que está ao vivo desde as 9 horas da manhã e vai ao longo da programação até as 7 horas da noite, ao vivo aqui com vocês. Olha, já estou vendo a Paula Moraes chegando no nosso chat aqui, ela que vai assumir a partir de agora o BMC News. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, eu volto na segunda-feira com o BMC Pre-Market a partir das 9 horas da manhã. E daqui a pouquinho, 12h30, com o BMC Market. Forte abraço a todos, ótimos negócios, tchau, tchau!